A Cúpula do Rebelde, Estratégia Rango. Aulas sobre transferência do preço e desinstalação do preço. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu tô meio sumido, né? Mas estamos por aqui. Faz um tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo. É sobre um assunto que até eu não dominava completamente ainda. Então eu procurei estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, procurar saber um pouco mais. Eu quero trazer para vocês aqui sobre transferência do preço e desinstalação. Beleza? Eu vou fazer um vídeo simples, um vídeo rápido, para poder ficar mais didático aqui, para todos entenderem, para ficar mais fácil também, e não muito cansativo para vocês estudarem, beleza? Então vamos lá, eu vou começar falando sobre transferência do preço, certo? Vou escrever aqui, deixei meio que prontas as coisas aqui. Transferência do preço. Vamos lá, vou falar um pouco sobre transferência. Deixa eu criar um contexto aqui, desenhar, tentar dividir a tela aqui primeiro. Vamos fazer dos dois lados aqui, tanto de compra quanto de venda, beleza? Eu não vou usar a metodologia da estratégia, correto? Vou tentar não entrar nisso, só para deixar um pouco mais simples o vídeo. Mas aí vocês adaptam, certo? Dentro da estratégia ou dentro do operacional de vocês, sobre a transferência, beleza? Não vou entrar no contexto da estratégia, de coisar, porque senão vou ficar muito... O vídeo vai ficar muito cansativo e muito longo também, né? E engloba muitas coisas. Mas caso eu veja que não vai dificultar tanto, eu faço. Eu vou desenhar um cenário aqui, mais ou menos, certo? Deixa eu voltar, que ficou muito distante essa daqui. Então, vou tentar fazer um cenário aqui, mais ou menos, entendeu? Vamos lá. É bem simples, não vou ficar de muito rodeio, não. Correto? Para não ficar muito extenso e cansativo o vídeo. Então, vamos lá. Então, aqui vemos um cenário de alta, 3 candles de alta, correto? E o que é a transferência, certo? A transferência ocorre quando o preço cria-se uma conexão entre os pavis das velas da mesma cor, certo? Entre o primeiro, o segundo candle, entendeu? Ou o terceiro e o quarto candle, por aí depender da quantidade de velas, correto? Então, eu vou fazer a linha branca aqui, né? Simulando como se fosse uma marcação, entendeu? Então, vemos aqui, ó. Vemos aqui que essa marcação aqui, ó, tá vendo? Ó, pavio da primeira vela, da segunda vela, certo? Eu vou criar uma velinha vermelha aqui só para aqui, ó, para mostrar que houve uma reversão no mercado e tal, só para ilustrar melhor, certo? O que é a primeira e segunda vela e tal. Então vamos aqui, ó. Vou até textualizar melhor. Então vai ficar basicamente quase a mesma coisa, como se fosse a nossa estratégia, beleza? Como se fosse a nossa estratégia. Aqui, faz de conta que aqui é a linha de espaço-tempo, certo? Então aqui vemos, ó, aqui vemos que houve uma reversão, correto? Uma reversão, aí criou-se o primeiro candle, o segundo candle e o terceiro candle, certo? Formando uma vela de M5, como eu tenho explicado para vocês há tempos. Então aqui, ó, notamos que o primeiro registro, certo? Que é a primeira vela do movimento, ela cria o primeiro registro. Após isso, aqui uma nova alta renovada, confirmada com essa vela aqui também, né? Então aqui, ó, vemos que a terceira vela, ela deixa o pavio da rejeição, que é a parte de baixo do pavio, conectando com o primeiro registro, beleza? Ele conectou, ocorreu uma simetria, certo? Uma simetria dos pavis da primeira vela e da terceira vela, correto?
Quando ocorre isso, existe uma transferência do preço. O que é a transferência do preço? É como se fosse, vamos pôr assim, a força do lote. Transferiu a força do lote. Ela fica ainda mais forte. E quando acontece esse tipo de coisa, certo? Esse tipo de transferência, neste caso aqui, ó, cria-se um impulsionamento do preço. É quando o preço ele cria-se uma força maior, certo? Então aqui, ó, a gente teria uma continuação por causa dessa transferência de preço, certo? Por causa dessa transferência de preço. Então ocorre um impulsionamento do preço, porque conecta-se uma força de rejeição, que é esse pavio, com a força da impulsão, que é a força do primeiro registro. Então, cria-se uma impulsão do preço, uma força maior. Então, quando ocorre a transferência, certo? Cria-se essa simetria, essa conexão de pavis, simetria de pavio, a gente tem uma compra após esta conexão, certo? Após ocorrer isso aqui, ó, ocorrer essa simetria, aqui temos uma entrada de compra para continuação do movimento. Então, isso aqui é a transferência, entendeu? Transferência do preço aqui para alta, beleza? Isso aqui é uma transferência do preço para alta, entendeu? Então, seguindo a estrutura, obviamente, a gente tem que procurar seguir sempre a estrutura, né? Faz de conta que aqui, ó, aqui teve vamos supor, teve um pouquinho aqui, daqui para trás, ó. Daqui para trás, entendeu? Tem outras velas criando, vamos pôr assim, aquilo que eu chamo não, né? Mas eu já ouvi falar por aí também. Mas cria, vamos pôr assim, o formato N, né? Opa, negócio errado, peraí. Vou usar a seta mesmo. Então cria tipo assim, ó, vamos pôr assim, o mercado fez isso aqui, ó, se fosse o zigue-zague, correto? Ó, padrão N, correto? Rompendo aqui, ó. Rompeu aqui, ó, essa defesa, certo? Essa vela rompeu, certo? Criou-se a transferência, criou-se uma impulsão do preço. Então essa vela aqui, ó, ela vai subir, principalmente se tiver alvo aqui, ó. Entendeu? A estrutura de N, o mercado está em lateralização ou numa correção de estrutura, ela tende a subir, certo? Mais uma vela para depois ter uma reação do mercado, certo? Tanto para baixo ou para correção do preço, tipo assim, a gente conta que ela faz isso aqui, ó. É aquilo que eu falo muitas das vezes, né? A primeira vela geralmente é a vela da rejeição, né? Vamos pôr que aí ela faz isso aqui, ó. Entendeu? Só exemplando, só. Entendeu? Só exemplando. Aí te conta que ela cria isso aqui, ó. Ficou bem grosso. Pavio, mas vai assim mesmo. Entendeu? Para quê? Para ela poder movimentar o preço, certo? Poder movimentar o preço. Então ela cria, geralmente, essa primeira vela, impulsionando às vezes, é óbvio. Ela continua subindo porque depende da estrutura, depende do macro mercado, o momento do mercado, entendeu? Então, quando ocorre essa transferência, não vou detalhar muito nesse aspecto, mas vou falar mais focado na transferência. Então, quando ocorre esse tipo de transferência, que é a rejeição, no caso aqui, ó, a rejeição do pavio de baixo, com o impulsionamento do primeiro registro, tende a dar continuação no movimento de alta. Ou ao contrário, entendeu? Ou ao contrário. Vou criar aqui desse lado aqui. Criar um outro tipo de cenário para mostrar basicamente a mesma coisa. Então, quando ocorre esse tipo de contexto, esse tipo de transferência, de simetria, de pavis, ou conexão de pavio, quando os pavis se conectam desta forma aqui, ó. Desta forma aqui, certo? Estou criando o cenário de baixo também. Tende a dar continuidade no movimento, entendeu? Tende a dar continuidade. Obviamente, a gente tem que também estar atento a alguns sinais no gráfico, correto? Para que a gente não tome nenhum tipo de atitude isolada, certo? A gente tem que procurar somar as confluências, certo? A gente tem que aprender a somar as confluências para poder não ficar tomando loss, que nem besta, né? Então aqui, ó,
Então, aqui eu estou mostrando o quê? Estou mostrando agora uma transferência de baixa, certo? É a mesma coisa. Então, quando acontece isso aqui, ó, vamos pôr, o mercado reverteu. Olha só, vou pôr melhor ainda, ó, vou acrescentar algo bem importante para vocês agora, certo? Criar algo bem majestoso, para ficar bem completo, para vocês entender e pegar isso na prática, entendeu? Procurando alinhar as confluências. Então, aqui, ó, aqui acontece o seguinte, houve um arremate aqui, ó. Houve um arremate vendedor, certo? O mercado reverteu, beleza? Houve a simetria dos pavis da primeira e da terceira vela de venda, correto? De venda. Houve a simetria, beleza? Aqui, ó, a gente pode, principalmente se tiver alvo aqui embaixo, opa, principalmente se tiver alvo aqui embaixo, certo? A gente tem espaço até a defesa, ó. Vamos pôr aqui a linha de resistência, ou posicionamento, ou domínio. A nomenclatura vocês usam aquilo que vocês preferirem. Então vamos supor que aqui, ó, essa linha aqui é o espaço até a defesa, certo? É a defesa. Então tem espaço, olha o tamanho do espaço. Então, tendo espaço até a defesa, e houve essa transferência de preço, certo? Ocorreu essa transferência do preço aqui, ó, essa simetria entre os pavis. O que eu posso fazer? Eu espero o mercado subir, eu espero o mercado subir um pouquinho, ele movimentar para cima, de preferência, certo? Se ele fizer isso aqui, ó, ele pode subir nos últimos segundos e terminar verde, certo? Por isso que eu falo, prioriza a movimentação. Se ela subiu primeiro, ela pode descer nos últimos segundos, fechar pequenininha ou até mesmo derreter, entendeu? Mas espera subir um pouquinho, ó, e vende. Por quê? Tem espaço até a defesa. Ela tem espaço até a defesa. A defesa aqui, ó. O que é a defesa? A defesa é o posicionamento, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma defesa, se tornou uma defesa. Isso aqui, ó, é uma defesa. Que é o posicionamento, é o suporte, é a resistência, entendeu? É aquilo que vocês acham que é aquela troca de cores, de polaridades de cores, troca de força do mercado, que é isso aqui, ó, simples. Nada mais é do que isso aqui, ó. Isso aqui é um posicionamento, isso aqui é um posicionamento, isso aqui é um posicionamento, entendeu? Porque ó, houve uma troca, aqui é um posicionamento, ó, entendeu? Houve uma troca de polaridade, uma troca de cor. Então, aqui, ó, aqui, o que eu faço aqui? Eu vendo, entendeu? Arrematou aqui, ó. Arrematou em cima, tá criando progressão de força, que é aquilo que eu falo. Progressão de força é quando uma vela termina um pouco grande, a outra um pouquinho maior, a outra maior ainda, entendeu? A terceira, ela pode ser, a quarta pode ser uma vela de exaustão, ela vai esticar até no último, entendeu? Ou pode ser uma vela já mais mirrada, de fraca, mas como ela tem espaço até a defesa, certo? Eu posso pensar em vender, por isso que encaixa naquilo de continuação dentro da estratégia. Porque muitas das vezes é reversão, só que também tem continuação. Aí cabe nesse cenário de continuação dentro da estratégia, certo? Quem já estuda ou estudou a estratégia, então isso aí vai caber dentro da estratégia. Então eu procurei estudar, porque era um assunto que eu ainda não dominava, eu sou bem franco naquilo que eu falo, entendeu? Eu sou transparente naquilo que eu procuro fazer, entendeu? Então, é aquilo que eu não dominava ainda, esse negócio de transferência, de desinstalação, então, tipo assim, era uma coisa que eu ainda tinha muita dúvida. Então, procurei me aprofundar, procurei estudar, procurei ver algumas coisas, certo? Alguns vídeos, tudo, e dentro do meu conceito também, dentro daquilo que eu fui procurando observar no gráfico também, entendeu? Então, aqui, ó, é a transferência, ocorreu esse tipo de simetria aqui, ó, esse tipo de simetria aqui, ó, com esse do primeiro registro com a terceira do movimento, os pavis ficou interligados, conectados, simétricos, entendeu? Aqui temos uma continuação do movimento, certo? Isso no contexto da estratégia, fora disso também. Vocês podem pegar, entendeu? Fora da estratégia também, quem tem a leitura mais avançada, uma leitura mais clara do mercado, pode pegar também, entendeu? Fora da estratégia. Isso aí é para qualquer um. É obviamente que cada um domina aquilo que faz, entendeu? Aquilo que está procurando praticar, estudar. Então, a transferência do preço nada mais é do que uma simetria de pavis da mesma cor. Mas aqui está em tendência. Beleza, está em tendência. Mas pode haver uma transferência de preço em outros tipos de situação? Pode. Vamos desenhar aqui, ó.
Vamos desenhar um outro cenário. Vou apagar quase tudo aqui, ó. Vou desenhar um outro cenário aqui, ó. Esse aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para desenhar. Então, ó, pode acontecer? Pode acontecer. Entendeu? Tem possibilidade o cenário, né? O cenário do mercado, ele tem diversas desenhos, diversas confluências, diversas situações, né? Que criam dentro do próprio gráfico ali, para que a gente possa pegar esses tipos de situações, esses tipos de análise, esse tipo de entrada, entendeu? É uma transferência essa é uma transferência um pouco diferente, não de forma, vamos pôr assim, que conduz a uma continuação do movimento com velas seguidas. Essa já é uma transferência com uma certa variação, certo? Uma certa variação. Ela muda um pouco. Ela muda um pouco. Mas tem transferência desse tipo, entendeu? Tem transferências desse tipo. Aqui, ó, eu vou usar esse exemplo. Eu não vou ficar desenhando muito, não, para não ficar muito grande o vídeo, certo? Deixa eu só fazer um seguinte aqui, para melhorar isso aqui, para ficar mais fácil de vocês entender e notar, certo? Deixa eu... Aí. Vamos supor que aí, ó. Vamos supor que aconteceu isso aqui, ó. Correto? Ocorreu esse tipo de situação aqui. Essa vela deixou um pavio aqui, até arrematou aqui, beleza? Aí essa daqui, ó, ela faz isso. Ela sobe e desce, termina aqui abaixo, beleza? Conectou esse pavio. Opa. Conectou esse pavio com esse pavio. É uma transferência de preço, certo? É uma transferência de preço. Ah, mas o que eu posso fazer nessa situação? Nessa situação, você vende. Opa. Nessa situação, você vende. Por quê? A rejeição da compra conectou com a rejeição da compra. Beleza? Que esse pavio significa o quê? Que rejeitou a compra. A compra tentou subir, rejeitou, fechou vendido. A compra tentou movimentar, rejeitou a compra, desceu. Então, o que eu faço aqui? Eu vendo. Isso eu não estou contando se está dentro ou não da estratégia. Entendeu? Não estou nem vendo a quantidade de velas aqui para falar que está dentro da estratégia. Não, até está fora, bem fora da estratégia. Entendeu? Mas ocorre o quê? Ocorreu essa transferência de força, certo? Que é a rejeição da compra com a rejeição da compra, ou pode ser inverso também, gente. Pode ser inverso também. Entendeu? Vamos, quer ver, ó. Então, deixa eu terminar de explicar aqui. Então, quando ocorrer esse tipo de situação aqui, ó, que o pavio criar essa simetria nessa situação, dentro da resistência, ou dentro do domínio, do posicionamento, entendeu? Como vocês quiserem chamar. Ocorreu essa situação aqui, ó. Ó. Ficou legal, ficou parecendo um balãozinho de conversa. Quando ocorrer esse tipo de situação aqui, a gente pode pensar em vender aqui, ó, da continuação do movimento. Entendeu? Espera o preço subir e joga ele para baixo, porque ó, a defesa está aqui, ó. Ó. Entendeu? Ou pode estar aqui. Então ela pode, ó, arrematou, certo? Arrematou, criou essa conexão, essa transferência, né, a conexão de pavio, essa transferência ou a simetria, entendeu? Como vocês queiram chamar. E tem espaço até a defesa mais próxima, que é essa aqui, pode vender, entendeu? Pode vender também, entendeu? Então, nesse tipo de situação, desse tipo de
de cenário, a gente também tem transferência. Então, aqui houve uma transferência vendedora, certo? Uma transferência de preço vendedora. E o que eu faço? Em seguida, eu dou continuação no movimento, beleza? Agora eu vou tentar ver aqui, ó. Deixa eu só fazer o seguinte aqui para ficar bem fácil de vocês entender e visualizar. Vamos supor que aqui, ó, primeiro registro. Ó. Vamos supor que aqui, ó, criou a conexão, certo? Ó, primeiro registro. Correto? Pavio de rejeição de venda, que é a parte de baixo. Rejeitou a venda. A venda tentou empurrar o preço, mas os compradores entraram e impulsionou o preço para cima. Então, nesse tipo de situação aqui, também eu posso fazer o quê? Comprar aqui, ó. Comprar aqui, ó. Espaço até a defesa, aqui eu compro, entendeu? Seguindo o quê? A microestrutura, ó. Ó, acabou de mostrar fraqueza aqui, ó, da venda. Tem espaço até a defesa ali, ó. Eu posso comprar aqui, ó, essa vela. Essa vela aqui, ó, ela criou a transferência compradora, eu compro na próxima. Na próxima, entendeu? Primeiro acontece a transferência, que é essa aqui. A entrada é aqui. Ocorreu a transferência aqui. A entrada é aqui. Entendeu? Então, assim a gente vai fazendo o quê? Multiplicando o nosso conhecimento e colocando dinheiro no bolso. Entendeu? Era um assunto que eu ainda não dominava. Por isso que eu até queria fazer esse vídeo já há um bom tempo, mas até então eu estava meio enrolado e tal. Também é cansativo para minha cabeça, entendeu? Estudar, operar, fazer outras coisas. Mas está aqui, ó. Fiz o vídeo, estou fazendo o vídeo. Então, isso aqui é a transferência. Beleza, família? Quando ocorre a simetria de pavis da mesma cor, correto? Da mesma cor, verde com verde, vermelho com vermelho. Entendeu? Quando ocorre esse tipo de situação, se chama transferência do preço. Beleza? E qual tipo de entrada a gente faz? Continuação. Se é de compra, a gente compra. Se é de venda, a gente vende. Beleza, família? Então, isso aqui é a transferência do preço. Agora eu vou falar sobre desinstalação. Beleza? Vou apagar aqui. Opa! Vou apagar aqui. E vamos falar agora sobre desinstalação. Desinstalação do preço. Puxa, pus em preto. Aí não fica visível nunca. Desinstalação do preço. Então vamos lá, eu vou falar agora sobre a desinstalação. O que é a desinstalação? Certo? Vamos lá, vou criar um cenário gráfico aqui mais simples, para não ter muita dor de cabeça. Vamos lá. Geralmente eu começo sempre com compra, né? Mas vou continuar assim. Fazer uma coisa bem simples, fácil, didático. Bem simples. Opa, essa vela está no lugar errado, agora que eu fui ver. Começou lá em cima. Tamanho de gap, hein? Gap monstro. Isso aqui é simples, entendeu? Fazer é um pouco mais simples. Depois eu crio um outro cenário para explicar também, tanto de compra como de venda. O que é a desinstalação? A desinstalação é quando pavis de cor oposta se conectam, beleza? No caso, aqui, vemos isso aqui, ó. Deixa eu conectar esse paviozinho melhor aqui, ó. Aí. Quando ocorre isso aqui, ó.
Ah, mas tem que ser sempre no primeiro registro? Não, não precisa ser no primeiro registro. Pode ser, vamos pôr na nova alta, entendeu? Que aqui é uma nova alta não confirmada. Aí depende o cenário, né? E depois eu dou uma continuação no movimento e a gente explica um pouco melhor. Então, o que é a desinstalação? A desinstalação do preço é quando ocorre uma simetria ou uma conexão de pavis de cores opostas. E o que fazer nessa situação quando acontece isso? Eu reverto o preço, eu entro para a reversão da conexão. No caso aqui, ó, o pavio de venda, o pavio de venda conectou com o pavio de compra, certo? Ó, pavio de venda conectou com o pavio de compra. Quando ocorre esse tipo de situação, eu reverto o preço. O que seria reverter o preço? A vela é de venda, eu compro. E se for o contrário? Eu vendo, entendeu? Se for ao contrário, eu vendo. Entendeu? Mas nesse caso aqui, principalmente, por exemplo, estrutura, lateralização, entendeu? Consolidação é um pouco diferente. Quando o cenário está consolidado, que é aquela acumulação de velas na mesma faixa do preço, certo? Que é onde muitas das vezes, eu pego o que eu chamo de consolidação de duas velas, né? Mas é que se ocorrer isso, deixa ainda mais forte. Mas é muito difícil dentro de consolidação de faixa de preço, assim, consolidação de velas, dentro da mesma faixa de preço, ocorrer esse tipo de situação. É mais em lateralização ou tendência, certo? Que ocorre a desinstalação. Então, a desinstalação é quando o pavio da vela de venda conecta com o pavio da vela de compra, nesse caso. Aí, nesse caso, a entrada a gente procura comprar. Aqui vem dando do contexto de... quem que é que fala transferência de... transferência de domínio. Eu não lembro se é Aderaldo, não lembro quem que é que fala que é transferência de domínio também, que é quando acontece isso aqui, ó, certo? Dentro da alavancagem, essa velinha aqui seria o descanso, né? Velinha de descanso e tal. Mas eu não entro nesse contexto, eu estou falando da desinstalação do preço. Então, aqui ocorreu uma desinstalação do preço. A desinstalação do preço é quando o pavio da vela vermelha conecta com o de verde, ou o de verde conecta com a vermelha, entendeu? A de compra conecta com o pavio da de venda, a de venda conecta com o pavio da de compra. Então, quando acontece esse tipo de situação, a gente compra. A nossa entrada seria aqui, ó. Seria aqui, ó. Essa vela. Aconteceu isso aqui, ó. A gente compra, certo? Agora eu vou tentar criar. Essa aqui é um pouco mais simples e mais fácil da gente explicar, pegar a didática dela. Então, vamos supor que aconteça isso aqui, ó. Que já é o contrário, ó. Isso aqui já é o contrário daquilo que eu estava mostrando anterior. Certo? Esquece esse aqui, ó. Esquece daqui para trás, vamos supor. Esquece essa conexão aqui. Vamos olhar só para cá. Beleza? Só para cá. Então, aconteceu isso aqui, ó. Essa desinstalação do preço, certo? A vela de compra veio, rompeu, tal. Aí a próxima tentou descer, subiu, fechou verde, fechou de compra, beleza, estrutura de alta. Aí que tá o pulo do gato. O que a gente faz aqui, nessa situação? A gente vende. Coisa de doido, né? Mas é assim que funciona a desinstalação. Então, a nossa entrada é para essa vela, certo? Principalmente se tiver aqui, ó. Principalmente se chegar aqui, ó, num posicionamento, próximo de um posicionamento, entendeu? Nessa situação aqui, ó, vamos supor que aqui tem uma marcação, vocês fizeram uma marcação aqui, ó, nesta parte do gráfico aqui atrás, certo? Aí essa vela aqui, ó, ela chega aqui e acontece isso aqui, ó. O pavio dela de rejeição conecta com o pavio de rejeição de compra da vela de venda. O que acontece? A gente entra para reversão, a gente entra vendido aqui, ó. A gente entra vendido nessa situação. E dentro da estratégia, olha interessante, ó. Dentro da estratégia a gente teria uma venda porque está próximo do posicionamento, certo? Então aqui a linha de espaço-tempo. Então aqui, todo jeito, a gente teria uma venda. Então junta duas confluências. A desinstalação
que é a conexão ou simetria de pavis de cores opostas, certo? Com o gatilho de reversão da estratégia. Principalmente porque está em um posicionamento, em um domínio ou uma resistência, entendeu? Então, aqui a gente tem a entrada de venda para reversão do preço, certo? Reversão do preço do mercado, da vela, como vocês queiram falar. Mas temos uma reversão, a gente tem uma entrada para reversão. No caso é aqui, entendeu? Por quê? Houve uma desinstalação de força. Uma desinstalação de força, porque aqui, ó, rejeição de venda com rejeição de compra, certo? O que eu faço? Eu somo as confluências e entro vendido. Se for o contrário, a gente compra, como aqui, ó, certo? A gente compra. Se for assim, a gente vende. Se for assim, a gente compra. Entendeu? Então, essa é a desinstalação. Era um assunto que eu não dominava ainda, eu confundia muito desinstalação com transferência. Então, eu procurei me aprofundar um pouco mais e resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, para ajudar vocês, beleza? Então, isso aqui é a transferência, eu falei sobre a transferência, e isso aqui é a desinstalação do preço, mais uma vez reforçando. A desinstalação do preço ocorre quando há uma conexão de pavis de cores opostas, entendeu? De compra com venda ou de venda com compra, como está nos dois exemplos, certo? Como está aqui e como está aqui, certo? Neste cenário a gente compra, neste cenário a gente compra, neste cenário a gente vende. Beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, família. É um vídeo simples, tentei fazer um vídeo mais didático, mais rápido, para não ficar cansativo, beleza? É o que eu queria trazer para vocês já há um tempo já. Vou procurar fazer mais alguns vídeos, certo? Ajudando vocês com a lógica do preço, certo? Mas tentando simplificar para que não embaralhe muito a cabeça de vocês. Por quê? Porque eu, por estudar já há um bom tempo a lógica e também desenvolver minha própria estratégia, eu percebi que muitas coisas faz mais com que as pessoas se confundem, criem um certo tipo de trava na hora do gráfico, porque são tantas informações conflitantes e, ao mesmo tempo, eles estão procurando confluência para fazer a entrada, que quando faz a entrada toma loss, ou trava, não faz a entrada aí, dá bom, aí fica com raiva porque deu bom, na próxima entra sem analisar muito o contexto e acaba tomando o loss, certo? E isso vai fazendo com que o emocional venha em ladeira abaixo, né? Então, eu tento simplificar para vocês, para que vocês consigam entender de forma didática bem simples e aplicar também, entendeu? E aplicar. Porque se você for procurar ver vídeos a respeito disso, são poucos canais que tem falando a respeito. Mas tem. Se você vai encontrar isso, mentoria paga dos caras, entendeu? O B de Sucesso, ele passou isso aí, mas eu nem lembro. Eu fiz a mentoria dele, mas eu nem lembro se ele fez esse tipo de aula de transferência e desinstalação. Eu realmente não lembro. Se eu tivesse feito, talvez eu teria pego melhor isso aí, entendeu? Entre outros traders por aí que ensinam a lógica do preço. E eu tento simplificar para vocês. Então, de forma bem simples e didática, eu trouxe essa aula para vocês poderem entender o que é transferência do preço e o que é desinstalação do preço. Beleza, família? Então é isso que eu queria trazer para vocês, agradeço. Vou colocar no canal no YouTube, quem quiser ir lá dar um like para ajudar, beleza? Compartilhar, tá? As aulas estão gratuitamente aqui dentro do grupo, beleza? Para quem quiser estudar, quem quiser poder passar o conhecimento para outras pessoas também, entendeu? Para quem quiser trazer outras pessoas para dentro do grupo, para poder estudar o conteúdo do grupo, aquilo que eu passo, aquilo que eu ensino. Esse negócio de cobrar, eu sinceramente, eu não vou fazer mais, entendeu? Eu estou dando uma ajeitada no meu script para poder liberar para vocês que está tendo algum... Eu criei, tipo assim, um sensor que ele detecta a vela de indecisão, certo? Aí ele solta o sinal nas duas velas, compra e venda na mesma vela. Só que está tendo alguns tipos de conflito disso aí, porque tem cenário que é para continuação, tem espaço até defesa, só que está criando esse tipo de sinal. E isso aí está impedindo com que fique mais assertivo, mas também evita que tome loss, né? Evite que tome loss. Porque há cenários do gráfico que ele detecta o conflito, entendeu? Vamos pôr assim, de interesse do mercado. Aparece sinal de venda e de compra na mesma vela, que é uma vela de indecisão. É uma vela que, tipo assim, ela está demonstrando realmente uma indecisão. Às vezes ela termina verde, entendeu?
com o sinal apenas com de compra, ao de venda some, entendeu? Às vezes ela termina de venda, o sinal de compra some e fica só o sinal de venda. Só que de início, quando a vela abre e se movimenta, fica os dois sinais. Só some quando termina, entendeu? Então isso aí, tipo assim, se aparece, como aparece, por exemplo, se aparece aqui, ó. Não tem uma setinha maior, mas vou pôr aqui, ó. Vamos supor que apareça aqui, ó. A seta de venda aqui. Deixa eu voltar para uma seta vermelha. Fica mais. Se aparece a seta vermelha aqui, certo? E a de compra que estava aqui sumiu. E a de compra que estava aqui sumiu, ela some. Aí o que eu tenho que fazer nesse cenário? Como a entrada é para a próxima vela, eu vendo. Entendeu? Mas eu estou melhorando ele num formato para que vocês consigam pegar as reversões em um cenário muito mais fácil de você entender, de você ver que não, ali realmente vai reverter ou reverteu, entendeu? Às vezes o sinal de venda pode aparecer aqui, ó. Pode aparecer aqui e você vende nessa, entendeu? Se por um acaso não aparece aqui, se por um acaso não aparece aqui e aparece aqui, você vende do mesmo jeito. Então eu estou procurando dar uma melhorada porque eu estou colocando um negócio para poder, tipo assim, trazer mais para perto as defesas, né? Para você poder enxergar de forma mais simples, mais fácil as defesas, onde realmente reverteu, a gente pode pegar a reversão, aonde vai reverter, entendeu? Por exemplo, aqui reverteu, apareceu o sinal aqui, reverteu, a gente pega a continuação. Se aparece aqui, a gente pega a reversão. Se aparece, no caso, aqui, ó, vou botar preto. Se aparece na vela de venda, de compra, sinal de venda, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a reversão do mercado, entendeu? A gente pega e entra nessa vela aqui, ó, entendeu? Mas, enfim, a aula é para isso, é para falar sobre transferência e desinstalação. Beleza, família? Então, só vou dar uma recapitulada. Transferência de preço é quando há uma simetria ou conexão entre pavis da mesma cor, certo? Verde com verde, compra com compra, ou vermelho com vermelho, venda com venda. Isso é transferência. Desinstalação do preço é quando ocorre uma simetria, uma conexão de pavis de cores opostas. Compra com venda ou venda com compra, como está aqui no exemplo aqui. Beleza, família? Então, isso que eu queria trazer para vocês. Compartilhe, comentem, deixe seu like. Ajude com o crescimento do canal para que eu possa estar trazendo ainda mais conteúdo para vocês no YouTube, certo? E aqui dentro do grupo, fiquem à vontade para poder estudar, para poder compartilhar conhecimento de vocês também, trocando feedbacks entre vocês aí, porque o grupo é bem parado, viu? Eu não sei o que as pessoas pensam ou acham, mas o grupo é bem parado. Mas, enfim, eu sei que tem alguns espiões. Tem pessoas que estão ali dentro do grupo esperando oportunidade para vender coisas, como já vieram me oferecer afiliações de corretora, tanto de corretora para Forex, como corretora para opções binárias, mas eu sinceramente, eu não curto muito isso, porque ficar ganhando em cima da perca de vocês é sacanagem, entendeu? Eu não me sinto bem com isso. Então, eu tento fazer com que, de forma gratuita, trazer o meu conhecimento, trazer aquilo que eu sei, certo? Para ajudar as pessoas realmente, não é para explorar, mas ajudar. Beleza, família? Era isso que eu queria trazer para vocês. Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, forte abraço, tamo junto, falou? Não deixa de dar um feedback aí pra gente, não. Falou, família? Tamo junto.